Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFMS. Hoje receberemos o Grupo de Pesquisa Tecnologias Digitais, Mobilidade e Educação Matemática. Pesquisas e ações. O grupo atua na investigação de processos educativos, aprendizagem, avaliação e formação, principalmente, envolvendo o uso de tecnologias digitais e educação matemática. Nossa intenção, a do grupo, é contribuir com a área de educação matemática com o desenvolvimento de pesquisa na direção de um uso humanizado de tecnologias digitais, a partir de um olhar crítico, considerando também os processos de mobilidade, ubiquidade e educação online. Grato pela atenção e boa apresentação, meninas. Disso que a gente está falando quando pesquisamos sobre as tecnologias digitais? Será que nós falamos sobre estar no mundo alheio, separado desse nosso real, desse nosso presencial, enquanto as pessoas se digladiam com tantos problemas sociais e nós num mundo só acessível por toques e telas? Será que ser parte de uma linha de pesquisa em tecnologias digitais e educação matemática é viver numa bolha cor-de-rosa? Num mundo rosa? Será que enquanto pessoas vivem tantas situações sociais, falar de tecnologias digitais é falar de superficialidade? De coisas supérfluas? Meu nome é Amanda Mourad e eu sou integrante do grupo de pesquisa Tecnologias Digitais, Mobilidade e Educação Matemática. Meu nome é Larissa e eu também sou parte desse tal presidente. Mas será que ser Redman é ser as patricinhas do PT de Mate? Pode parecer uma pergunta boba, né? Mas, creiam, essa pergunta nos angustiou durante um bom tempo. Mas antes de chegar nela, precisamos saber sobre o que é o Redman. Ou melhor ainda, quem somos o Redman? Meninas, posso participar do bate-papo? Nada de vocês. Claro. Eu não fiz lembrar começo com isso. Pensar em como o atendimento projeto virou atendimento em grupo de pesquisa. Acho que seria interessante compartilhar um pouco disso aqui no programa. Acho que nem todo mundo conhece essa história. Eu me tornei professora efetiva da UFMS em agosto de 2014. Enquanto eu ainda cursava no doutorado. Lembrando sempre que eu fiz mestrado aqui, eu nunca perco uma oportunidade de falar isso. Terminei o meu doutorado em 2015 e aí eu me credenciei ao PG do MAT no ano seguinte, em 2016. Naquele momento eu entrei para o grupo de pesquisa Gerêmico MAT, junto com os meus primeiros orientandos.
Então, naquele primeiro ano, eu comecei a orientar um aluno de mestrado, mas ele acabou não concluindo o curso. No ano seguinte, em 2017, iniciei um novo processo de orientação, trabalhando com a Amanda. Não essa Amanda que está aí na frente. Foi a Amanda Medeiros, se vocês devem conhecer. Naquele início de trajetória, eu comecei a pensar em como eu poderia construir um projeto que pudesse se relacionar com as pesquisas que eu estava orientando na época, né? Eu elaborei então uma proposta sobre o uso de smartphones em sala de aula de matemática e as pesquisas dos orientandos naquele momento estavam vinculadas a esse projeto. E esses estudantes e eu batizamos o projeto de TEDMEM, Tecnologias Digitais Móveis de Educação Matemática. E a partir desse projeto, a gente começou a trilhar coletivamente um caminho de pesquisa qualitativa sobre tecnologias digitais e educação matemática. Ao caminhar com esses estudantes, aos poucos fomos começando a construir uma identidade. O TEDMEM, como grupo de pesquisa, nasceu ali. Até pensamos em siglas para o grupo, mas depois acabamos decidindo ficar com as siglas do projeto que deu origem a ele, apenas fazendo um ajuste na redação para não focar o interesse do grupo como um todo a longo prazo, sempre nas tecnologias móveis. A sigla TEDMEM permaneceu, agora com o significado tecnologias digitais, mobilidade e educação matemática. Esse hoje é o nome do nosso grupo. Voltando a pensar na pergunta de vocês, quem somos TEDMEM? Bom, nosso grupo atua na investigação de processos educativos envolvendo o uso de tecnologias digitais em educação matemática. A nossa intenção atualmente é contribuir com o desenvolvimento de pesquisas na direção de um uso humanizado de tecnologias digitais, a partir de um olhar crítico e a partir também de posturas que busquem ser inclusivas, dialógicas, acolhedoras, emancipadoras, criativas. Eu penso que o nosso caminho está sendo trilhado de modo dinâmico e bastante complexo. Eu não consigo dizer exatamente quem somos, mas acho que podemos partilhar aqui, com o programa, questões que estão presentes em nossos debates e interesses de pesquisas que a gente tem como grupo. O que vocês acham? Perfeito, Cida. Bom, mas assim... Meninas, posso perguntar esse bate-papo? Agora não pode mais, calma. Sua vez. Brincadeiras à parte, gente. Nós não conseguimos falar, então, de quem somos PPG do Mate sem antes nós falarmos sobre os nossos projetos guarda-chuva que tanto abraçam e nos protegem e nos mantêm unidos como grupo, né? O TEDMEM era um projeto que tinha por intenção discutir o uso do smartphone em 3 vertentes. A primeira delas era com o uso de materiais prontos, como ferramenta de pesquisa e para a criação de conteúdos digitais. Exatamente. Para isso, foram feitas parcerias com pesquisadores dessas 6 instituições que estão aí representadas, o NEMAT, o Unesp, o FRGS, aqui da UFMS, claro que foi a origem do projeto, da UFCG e também da UFPA. E... Perdão, não passou. Isso tudo sem falar no financiamento do CNPq, né? Não, essa é a parte mais top, aliás, né? Mas e aí foi nesse processo de reuniões e de conversas e de orientações desse TEDMEM projeto que nós nos tornamos O TEDMEM, grupo de pesquisa. Perfeito. Que, aliás, tem o seu próprio projeto guarda-chuva, né? O Manu. Uso humanizado de tecnologias digitais em educação matemática, escuta, autoria e colaboração. Ou para facilitar, como o nome também do ano, né, gente? A matemática digital humanizada, Madu. Sim, esse projeto está vigente a partir desse ano até 2025. E o objetivo é de promover e analisar processos educativos humanizados envolvendo matemática e tecnologias digitais.
Para isso, nós desenvolvemos os processos de escuta, autoria e colaboração. Falando em questões de financiamento também, o projeto vai ser financiado pela Fundet a partir de um edital, que é o de mulheres na ciência. E mais uma vez, como uma ilha sozinha não faz um arquipélago, né, gente? Nós temos as instituições que são parceiras, que têm pesquisadores lá também trabalhando no projeto. No caso, a Universidade Nacional de Córdoba, a UFRGS, a Universidade de Lisboa e aqui a nossa UFMS. Mas falar de quem somos, também é falar de quem nos constitui, né, de quem dinamiza o projeto. Exatamente, e a primeira delas é a nossa orientadora, que está ali, segunda fotinha. Aparecida Santana de Souza Guiar. Vocês já conheceram ela no vídeo, muitos conhecem pessoalmente, se não todos, né? Mas nós trouxemos ela aqui ser orientadora de um grupo de pesquisa. E qual que é a proposta dela? Ela desenvolve ações relacionadas ao ensino, à pesquisa, com e sobre tecnologias digitais. E as ações sociáveis visem a aprendizagem e a produção de conhecimento, considerando práticas que abarquem a diversidade, o acolhimento, a inclusão, respeitando e valorizando as diferenças em amplas e plurais vertentes, social, econômica, histórica, cultural, racial, etária, de gênero e entre outros. Sim, e além disso, ela nos orientando, né, nós temos pesquisas que acontecem dentro desse grupo e dentro do projeto Guarda-Chuva Manu. Primeiramente, da professora Catiele de Moraes de Rocha. Catiele de Moraes Rocha. Isso. Nós fizemos uma brincadeira como se fosse as histórias da Turma da Mônica, não sei se vocês conhecem. Então nós temos a Catiele de Moraes Rocha em colaborar e criar diferentes recursos e tecnologias em recomposição de aprendizagem de alunos de escolas públicas no MS. E ela tem como objetivo identificar, analisar e adaptar em conjunto com os professores das escolas recursos propostos em pesquisa de educação e educação matemática para trabalhar a recomposição da aprendizagem visando o caráter interdisciplinar. Também acompanhar, aplicar e analisar os resultados obtidos com os alunos e analisar o processo educativo de colaboração e criação envolvendo a matemática. Para isso, ela tem o projeto Mate Ativa, que ajuda na captação de recursos diretamente das escolas, também trabalhando com os professores. A nossa próxima integrante que gostaria de apresentar, Juliana Leal Salmásio, em o papel das tecnologias digitais no PIBID em tempos de pandemia. Então, como objetivo principal, ela nos indicou que era analisar o papel das tecnologias digitais no grupo de PIBID de matemática na UFMS em um contexto de ensino remoto emergencial. Então, aconteceu ali durante a pandemia, iniciando o acompanhamento desse grupo no final de 2020 até o início de 2022. E aí eles acompanharam as ações do grupo, os acompanhamentos que fizeram na escola, embora muitos não presenciais, as formas de atender os alunos e assim por diante. Temos também o Vitor Ferreira Ragoni em Cultura Digital Escolar e Pandemia. As tecnologias digitais no ensino na visão dos professores, coordenadores e diretores. Perfeito. O tema dele envolve a cultura digital, a escola durante a pandemia e o ensino com tecnologias digitais. Está em fase de produção de dados e o objetivo dele era de analisar como que se mostrava essa cultura digital na perspectiva de professores, coordenadores e diretores com relação à pandemia na escola de tudo isso. Larissa Beatriz Mongora em Futuros Professores no Programa de Licenciaturas Inovadores. Esse podemos pular? Bom, minha intenção, gente, é de discutir o papel das tecnologias digitais na formação de professores de matemática no programa, que é o Programa Especial de Educação Digital e Inovadora do Ensino da Graduação. Essa licenciatura está vinculada à GEAD, só de uma turma, e é nela que nós vamos trabalhar. Tainá do Nascimento em A Dúvida. Ela está no primeiro ano do doutorado e ainda não sabe muito bem, não
está totalmente definida a pesquisa dela. Mas ela vem sentindo certas inquietações na direção de formação de professores, tecnologias digitais nas escolas públicas e também sobre a robótica educacional. Ela só tem uns 20 temas de pesquisa diferentes que gostaria de fazer. A orientadora aqui. E nós temos também o Fábio Antunes Brum de Campos em O Começo. Entrou juntamente com a Tainá no primeiro ano e tem como interesse de pesquisa o uso de smartphones na educação matemática, objetos digitais de aprendizagem para o ensino de matemática e a formação de professores para o uso de tecnologias digitais no ensino e aprendizagem de matemática. E nós temos também, como integrante do nosso grupo, o Gustavo Fernando Bernardes da Silva, em o uso do podcast em processo formativo com professores em matemática em atuação e formação para a produção de dados da pesquisa dele. Foi elaborado um curso de extensão em conjunto com a Tainá. E nesse projeto de extensão, em que já ocorria alguns dos aspectos do Madu, que era escuta, autoria e colaboração, ele trabalhou com o uso de podcast com os professores. Temos também Gabriela da Silva Sandin, em produções de vídeos matemáticos e avaliação da aprendizagem. O objetivo dela é investigar processos avaliativos e se formaliza com produções de vídeos desenvolvidos por estudantes. Os objetivos específicos são analisar as potencialidades e restrições dos vídeos como avaliações e estabelecer possíveis critérios para a avaliação de produções de vídeos matemáticos. Os dados já foram produzidos ano passado numa disciplina de cálculo 1 ministrada no segundo semestre. Nós temos também a Amanda Azevedo Mourad em Relações entre Ansiedade Matemática, Hábitos de Estudo e Desempenho Escolar em Matemática. Então, basicamente, eu já fiz minha produção de dados e é para investigar sobre a ansiedade matemática em alunos do 6º ano. E a gente produziu cartuchos que foi Seguimos então. E nós temos algumas pesquisas que, assim, entre aspas, foram concluídas, né, para todos os efeitos, mas é claro que sempre continua dando seus efeitos e seus ecos. Iniciações científicas. Isso, então, a Gavi fez isso científica também. Ela analisou provas realizadas por discentes a partir do Google Forms em uma disciplina de cálculo 1. O Felipe ele pesquisou sobre a aprendizagem de probabilidade estatística por alunos do ensino fundamental 2 a partir do jogo de batalha naval no smartphone. O Vitor ele apresentou em duas iniciações científicas robótica educacional para alunos do ensino médio de escola pública, relacionando a placa Arduino. E a Karina desenvolveu uma das I6, um aplicativo a partir da plataforma de construção App Vector para compreender conteúdos da equação do primeiro grau. E temos também algumas várias dissertações defendidas do grupo, né? Vamos começar pela da Amanda, que foi para as escolas, entregou o celular na mão dos alunos e perguntou para eles o que era matemática. Produz um vídeo sobre isso. Temos a Ju, e eu vou falar em conjunto com o Victor, porque ambos fizeram projetos de ensino, cursos de ensino com o pessoal da graduação aqui da UFMS, a Ju sobre álgebra linear e o Victor sobre as integrais duplas, uma coisa bem básica, bem tranquila, né, gente? E temos também ali a Tainá, mais recentemente, sobre que também fez um curso, só que agora foi um curso de extensão durante a pandemia, falando sobre os professores que ensinam matemática e como que esses processos de autoria, escuta e colaboração surgem nesse processo. Juntamente com ela, não estava muito bem vendida ainda, mas vem aí. Ninguém aqui tem
microfone não. Então nós temos também, no caso, a minha dissertação que foi defendida também realizada durante a pandemia, aquele mestrado que durou uns 3 anos de pandemia certinho, e foi realizada uma disciplina de cálculo 1 também aqui na UFMS. Do André, são das funções, então era até interessante ter trazido aqui o excerto dele, né? Mas ele basicamente colocou funções no gráfico e colocou para tocar cada número daqueles, cada função, né? Tocava uma nota diferente, exatamente. E por último, meu Deus, o Thiago falou sobre a atividade de produção de vídeos digitais, que estudaram tabulados do GeoGebra Mobile. E o da Vanusa, nós colocamos ali o título da pesquisa dela, Histórias em quadrinhos e uso de smartphones em sala de aula de matemática, uma proposta, várias possibilidades, que ajudou smartphones, histórias em quadrinhos, utilização de apps como, não era bem Google Maps, se eu não me engano, mas depois vocês perguntam para ela, gente, ela tá aí hoje. Mas eu tá. E a partir dessas pesquisas, vem as teses, né? Aí tem andamento, tá? Vai chegar primeiro a ser defendido aqui. Vai chegar. Vai chegar. Exatamente. Agora nós queríamos destacar alguns dos cenários de pesquisa que nós tivemos, né? Tem duas questões principais, duas características principais que nós gostaríamos de destacar, tanto nas defendidas, pesquisas defendidas, quanto nas atuais, que é que, primeiramente, que o cenário sempre envolve algum tipo de intervenção pedagógica, desde o ensino básico, ensino superior, projetos de ensino, cursos de extensão, de alguma forma estaria atuando com um público, embora diferente, mas com outro mais diretamente. Isso, então, o cenário de pesquisa, né? O ensino superior, como ela falou, a sala de aula do ensino básico, projetos de ensino, cursos de extensão voltados para a formação de professores. Inclusive, gente, dá uma olhadinha aí nos nossos projetos de ensino e extensão. Isso. E aí, os primeiros projetos, né, do Victor e da Juliana, para as dissertações de cada um, né, com os smartphones aqui para o portal do UFMS, e o curso de extensão, que foi feito para as dissertações da Tainá e do Gustavo, né, para professores que ensinam matemática, a educação matemática digital online, que acabamos discutindo sobre o uso das tecnologias para a pandemia. Perfeito. E a partir disso, a segunda coisa que nós gostaríamos de destacar é que nas nossas pesquisas nós não consideramos as tecnologias como salvadoras da pátria. Embora consideremos que trazem sim possibilidades muito interessantes. Concordo, meninas. Acho que isso não significa que a partir do uso de tecnologias digitais a gente tenha situações perfeitas. A gente busca no grupo lidar com contextos reais, não ideais, sem assumir ou buscar uma posição de ensinar algo a alguém, mas de estar com o outro, de estar aberto ao outro. A gente sempre tem que buscar melhorias, elas são importantes, mas é fundamental que a gente pense no que é possível fazer diante do contexto que se tem, diante das necessidades reais e da realidade que se tem. Eu penso que seja importante também que a gente não tenha um olhar crítico sobre as tecnologias, né? As tecnologias digitais também geram problemas, aumentam outros. Vocês lembram daquele vídeo que a gente viu que discutia a diferença entre o remédio e o veneno e a dose? Opa, lembramos sim, Cida. Vamos passar ele aqui agora para vocês.
gente, depois desse vídeo bem leve, né? Bem tranquilo. Mas é importante trazermos ele aqui, porque é importante que em nossas pesquisas nós encaremos o uso de tecnologias digitais também com uma postura crítica. E é o que nós fazemos no nosso grupo, buscando muito mais do que dizer que são salvadoras e dizer que são a resposta de todos os nossos problemas, muito mais descobrir o que nós podemos com essas tecnologias. E para mostrar uma dessas... Mas isso não significa que a partir do uso de tecnologia digital. Tá todo mundo querendo falar agora. E para a gente mostrar uma dessas possibilidades, trouxemos agora um outro vídeo produzido pela gente dentro de uma das pesquisas do grupo. Oi, meu nome é Ana e eu sou uma personagem fictícia criada pela Mão Coragem. Espero que gostem desse cartoon. Beijo. Ai, eu preciso fazer as compras do mês, mas só tenho R$500. Será que o dinheiro vai dar pra comprar tudo que eu quero? Eu já comecei a botar aqui na calculadora os valores das coisas que eu peguei para ver se vai dar certo. Eu não gostei nada disso. Eu não gosto de matemática. Nunca gostei. Tudo que escolhi ser advogado por causa disso. Detesto números. Dia, seu mês começa com muita economia. Confira essa Décadas. Ai, mas é promoção. Vou embora daqui logo. Não quero sair desse tempo. Acaba com isso. Chega! Ai, ufa. Ainda bem que acabou. Se tivesse outra pessoa lá em casa para vir fazer compra, eu mudava para outro lugar. Ai, detesto. Mãe, me ajuda com o dever de casa. É de matemática. Cruzes, Deus me livre matemática. Nossa, se eu não aprendi, imagina você vai aprender. Ai, que difícil isso. Oi, Paulo, você tem hoje? Não consegui dormir, tive insônia. Tô nervosa, minha irmã está tremendo. Não lembro de quase nenhuma fórmula. Matemática não é pra mim. Não quero fazer esse teste. Vou pra enfermaria e falar que eu tô passando mal. Avisa pra prof, tá? Tantos sinais apresentados por mim, Ana, quanto pela minha filha Malu, são sintomas de ansiedade matemática. Caso precise, busque ajuda. Tchau! Então, esse foi um exemplo para mostrar como que a gente pode usar as tecnologias, por exemplo, para expressar o que a gente está sentindo, expressar os nossos sentimentos. Com forma de conscientização, com forma de aprendizagem também. Então, tecnologias são boas, são ruins? Nenhuma é outra, uso que fazemos dela. Oi, meu nome é Ana e... De tudo isso, nós trouxemos aqui alguns dos referenciais que têm permeado os nossos trabalhos, alguns teóricos aos quais nós temos recorrido. Então, teoria da atividade, seres humanos com mídias, autores que definem e falam sobre tecnologias digitais, escuta e colaboração, experiência, avaliação da aprendizagem, necessidade matemática e assim por diante. E agora a gente queria falar um pouquinho sobre como é a nossa organização, né? Então, a gente tem uma planilha de agenda de reuniões e tudo mais, é assim que a gente se organiza. A gente faz uma divisão de tarefas, então, como, né, tem ali, tem sempre o responsável da ata e o coordenador da reunião. Nem todas as reuniões são coordenadas pela professora orientadora civil. Muitas são por nós, a gente faz realmente um rodízio. Eu queria falar um dos detalhes que nós nos organizamos para as nossas reuniões de acordo com o calendário do seminário de forma encaixada, certo? Então, se o seminário é presencial, nós conseguimos marcar uma reunião também presencial, porque todos não conseguem estar presentes, ou todas, é muito mais fácil assim.
E aí, sempre no início de cada semestre, nós nos organizamos, montamos as datas, tanto das reuniões coletivas quanto das individuais, e aí combinamos quais serão as pautas. Aí nós temos as divisões das tarefas, quem é responsável por manter cada um dos meios digitais do grupo. Os documentos do grupo são todos criados em conjunto. Bom, exatamente, a escolha dos textos também é realizada em conjunto. E, além dos textos, nós também realizamos, uma vez por semestre, nós convidamos algum convidado externo para falar sobre algum tema que o grupo esteja se angustiando. Aí nós procuramos também nos preparar com textos que vão dar base para a gente discutir, questionar assim por diante esse convidado externo. Eu já não vou listar os que nós já tivemos aqui, não, mas é algo comum do nosso grupo, que a gente sempre planeja realizar. E nós temos... também temos a conferência interna. Aí a outra planilha, essa planilha é organizada de acordo com a plataforma do Lattes, e o Lattes, ele tem lá, artigos em periódicos, trabalhos em eventos, então é tudo na aba, conforme a ordem do Lattes mesmo, até para nos ajudar, e no final, sei lá, botar no Sucupira, ou para completar o nosso Lattes no final do semestre, e já fica tudo ali, e para a gente saber o que a gente vem produzindo dentro do grupo, com membros do grupo, ou com membros que não são do grupo. Exatamente. Essa conferência interna, nós realizamos uma no meio do ano para encerrar, só que ela é parcial, mais para ter um fechamento antes de ir para as férias de meio do ano, aquela pausa. Mas aí no final do ano, fica responsável algum discente do grupo por organizar essa conferência interna, então fazer todo esse levantamento de dados dos colegas, do que foi produzido durante o ano, o que foi discutido durante as reuniões, que temas que nós trouxemos, no que nós conseguimos avançar, o que faltou. E aí nós convidamos professores, colegas, assim por diante, para virem analisar juntamente com a gente, ajudar a pensar propostas, ideias, melhorias para o próximo ano, o que podemos avançar com o que falta, assim por diante. Ou o que o grupo já está forte. Então, dito tudo isso, os horários de reunião são todas as quintas, aí conforme ali, a gente vai intercalando conforme os seminários. Os horários normalmente são 1h30 na quinta-feira. Dito tudo isso, podemos dizer então que nós somos FEDMEM. E essas são as nossas redes sociais. Sendo o FEDMEM, voltando àquela angústia inicial, será que somos patrocínios do PVG do Norte? Eu acho que, diante de todo o trabalho, pesquisas e discussões que temos realizadas, nós temos convicção em afirmar que não somos patrocínios, não somos patrocínios, nós somos pesquisadores e pesquisadoras em formação coletiva contínua. E o que é o rosa? Por que o rosa? O rosa não é uma cor de superficialidade, do consumismo, da autoestima excessivamente elevada, da superproteção ou do modismo. É a cor da angústia, Do questionamento. da nossa abertura que busca ser cada vez maior para a reflexão e para travessias. Como não aumentar e diminuir processos de exclusão ao pensar em propor o uso de tecnologias digitais? Como lidar com contextos reais, não ideais? Como afirmar a vida? Como favorecer processos de aprendizagem? Como trazer contribuições com a pesquisa para além dos textos de teses e dissertações depositados? Como promover práticas educativas e avaliativas humanizadas? Como estar com o outro? Como construir cenários para investigações
inclusivos, equitativos, acolhedores e humanos. Questões como essas nos movem Nos constituem entendimento e nos ajudam a inventar o entendimento o tempo todo. Obrigada. Primeiro eu queria dizer que eu vou pedir os meus créditos, tá? Porque esse negocinho da Patricinha é meu, fui eu que trouxe pro grupo. Enfim, foi uma inquietação minha, eu vou só complementar que as meninas trouxeram. Durante as primeiras aulas do doutorado, a gente fica muito tentado, né? Muito questionado, né? E aí, numa das minhas aulas com a professora por aí, a gente começou a discutir algumas outras coisas que a gente ainda não tinha discutido na tecnologia, né? E aí eu cheguei uma vez na reunião e trouxe a bomba pro grupo, né? Falei, não vou ficar sozinho. Falei, será que a gente não está se sentindo uma Patricinha que chega lá na escola com tablet, de computador, e fala assim, hoje eu vou dar aula de matemática para vocês com um computador, tá? Né? Então, assim, essa é uma inquietação minha de tipo assim, será que a gente, como trabalha com tecnologia, a gente não está sendo a Patricinha, né, dentro de um programa de pesquisa, né, dentro do programa de pós-graduação? E aí a gente começou a discutir essas coisas, trouxemos outros pesquisadores que falam sobre pesquisa, sobre tipos de pesquisa, para nos ajudar a pensar essa questão, né? E aí a gente ainda está discutindo, né, Cidas? O pessoal também ajuda a discutir. A Cida pediu para avisar que a gente vai fazer uma pausa agora de 5, 10 minutinhos para um café. E aqui em cima, Cida, na sala da... Bom, aqui em cima a gente se acha lá. E aí depois a gente retorna para a discussão, pode ser? Obrigado, gente.